passaremos então nesse momento ao lançamento do livro Tecnologias e Educação Digital. Eu convido os professores Adilson Gomes e Aniel do Espírito Santo para conduzir esse momento. Bem, depois dessa conferência magna de abertura, resta-nos pouco a dizer, né? Realmente muito obrigado, professora Vani, pelas excelentes aportes. E já estávamos pensando em algumas outras possibilidades, né? Depois a gente conversa, porque a formação ela é constante. Esse momento agora é um momento final dessa manhã, um pouco mais descontraído, onde nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre esse livro, Tecnologias e Educação Digital, Diálogos Contemporâneos. Esse livro ele foi organizado por mim, pelo professor Adilson e pelo professor Ariston, e nós contamos aí com a colaboração de diversos autores que atuam na área da educação à distância aqui no Brasil, e foram contribuições muito interessantes, não só no Brasil, como também no exterior. Nós tivemos, por exemplo, a professora Lin Alves e Isa Neves abordando os tópicos relativos à gamificação, um artigo muito interessante. Eu, o professor Adilson e o professor Ariston falando sobre um aplicativo que nós desenvolvemos aqui no âmbito do grupo de pesquisa, o GTF, o aplicativo Quick Voice, como uma ferramenta de acessibilidade aos deficientes visuais. Um artigo interessantíssimo, estou fazendo propaganda dos artigos, né? Um artigo interessantíssimo de Antônio Moreira e Sara, que estão aqui conosco, e terão uma participação hoje à tarde e amanhã, abordando a temática dos tablets e o instinto nômade do estudante da era digital. Outro artigo sobre EMLabs, os laboratórios de física em dispositivos móveis, com Leandro, Genilson e Ariston. Cenários de aprendizagem à la carte, a mediação pedagógica, são alguns dos tópicos desse livro que nós preparamos e estamos lançando nesse momento. Culturas digitais na formação docente, autorias colaborativas e, finalmente, educação e cibercultura, a questão do ativismo digital da juventude de terreiros de candomblé. Esse livro foi assim uma experiência muito interessante na organização, até mesmo vocês podem perceber pela temática abrangente, pois ele tinha como objetivo abordar alguns diálogos relativos à educação digital, às tecnologias. E acreditamos que ele atingiu o seu objetivo. É um livro que em breve estará disponível também na sua versão online, como um e-book, mas nesse momento nós temos apenas a versão impressa, né, com ISBN para a versão impressa. Eu gostaria de passar então para o professor Adilson, que também foi um dos organizadores, para tecer alguns comentários, e nós também pretendemos, numa surpresa, fazer um sorteio de alguns exemplares físicos que nós temos aqui. Eu acho muito apropriado, né, compartilhar com os que estão. E os que estão nos ouvindo online, estão nos acompanhando pelas redes, terão acesso a esse livro muito brevemente com a sua versão em e-book. Pois bem, ele já falou quase tudo. O que ia ficar para a minha parte era de dizer do sorteio, mas ele também se adiantou, vamos sortear alguns livros. Mas temos aqui alguns autores do livro. Queria convidá-los para vir aqui e falar um pouco sobre a sua participação. Então, temos aqui o professor Antônio Moreira e a professora Sara Trindade, a professora Luzineide Borges, que eu estou vendo aqui, que também é autora. Se puderem vir aqui à mesa e falar uns 2 ou 3 minutos sobre esse processo de produção. Então, temos aqui 3 autores dos artigos. Passar aqui para Luzineide ou Antônio, que está aqui mais próximo. Bom dia a todos e a todas. Eu prometo ser breve. Já me foi feito esse pedido 2 vezes, portanto. Mas há 2 ou 3 coisas que eu queria dizer relativamente a estas questões da tecnologia e educação digital. Depois, obviamente, eu irei falar destas questões com maior profundidade a quando da minha fala, mas deixem-me dizer primeiro que foi um imenso prazer ouvir a professora Vani. Isto foi uma autêntica lição, claramente, e foi uma aprendizagem admirável relativamente àquilo que é
e aquilo que até aparece aqui plasmado no título do livro, desta questão da tecnologia, pela tecnologia não ter grande valor, de nós percebermos claramente que o fator humano e esta visão mais humanista é fundamental nos processos educativos. E, portanto, eu volto outra vez a sublinhar essa ideia. Eu há 2 anos estive aqui, como alguns se calhar tiveram a oportunidade de me ouvir, e relativamente a esta questão da importância de uma visão humanista, eu não mudei absolutamente nada relativamente a essa minha visão. E é interessante perceber aqui no próprio título da obra, de falar na questão dos diálogos contemporâneos. E isto, de certa forma, é o que a tecnologia também nos permite, é ter diálogos diferentes. E, portanto, nós devemos aproveitar o facto da tecnologia ser uma linguagem que nos permite comunicar de forma diferenciada, perante uma realidade e uma era que é completamente diferente daquela que, se calhar, existia no século XX. E, portanto, como existe uma mudança de paradigma até da própria sociedade, obviamente que aquilo que nós temos que fazer é procurar novos diálogos que, de certa forma, sejam numa lógica de convergência. E se vocês também tiveram a ouvir com alguma atenção a professora Vani, o que ela nos diz é isso mesmo, porque ela fala, sobretudo, nesta questão de que o importante não é a modalidade, mas é, sobretudo, aquele que nos movimenta enquanto educadores. E para mim não é mais importante a educação à distância ou a educação presencial. É a educação que se manifesta destas diferentes formas e que nos permite dar respostas diferenciadas. E, portanto, aqui claramente, e o meu discurso vai ser sempre nesse sentido da convergência, de nós percebermos que a educação à distância não deve ter nada de distância, nem a educação presencial deve ter nada de distância. Portanto, ela deve ser uma educação de proximidade, porque mais importante que tudo é a proximidade que nós temos e este diálogo e a construção de um modelo que nos aproxime cada vez mais e que contrarie estes modelos mais, digamos assim, ligados a uma industrialização, como a professora Vani falava da questão do Fordismo e do Taylorismo, de nós percebermos que esta educação à distância que existe, esta ligada a estes processos massivos e estes processos fordistas, não é mais do que uma réplica daquilo que existia na Idade Média, há 500, há 600 anos atrás, com aquilo que a tecnologia potenciou, que é, em vez de conseguir chegar a 200 pessoas, é de chegarmos a 2 bilhões para fazermos esta coisa, que eu tenho dúvidas se nós podemos chamar educação ou se nós podemos dizer que é uma educação desumanizada, completamente envolta, digamos assim, em processos tecnológicos. Isso eu não quero. Mas eu sou um adepto também fervoroso da tecnologia quando ela potencia esta relação humana. E isso é que é importante percebermos quando temos este diálogo ou quando nós temos este tipo de discussões, de perceber que eu não estou a idolatrar a tecnologia pela tecnologia, mas gosto da tecnologia quando ela potencia a relação humana e fortalece a educação e fortalece modelos pedagógicos que são de caráter eminentemente humanista, porque esta relação que a professora Vani falava, da relação dialógica entre professor e entre estudantes e alunos e professores, é fundamental no processo da construção coletiva do conhecimento. E a tecnologia digital, como aparece aqui, e no capítulo, e a Sara vai falar mais do capítulo com certeza, é nesta lógica de quando nós falamos na questão do que o tablet, enquanto um dispositivo móvel, permite dar respostas a alunos que estão em mobilidade permanente e, portanto, que eventualmente podem recorrer a dispositivos móveis para conseguir uma proximidade. O que é interessante é perceber como é que nós percorremos centenas e milhares de quilómetros e que podemos estar com a proximidade, digamos assim, com outros elementos, seja de presença, que a professora Vani falou, e eu sublinho em presença, a questão da presença social, da presença cognitiva, da troca de ideias, e a presença, uma coisa fundamental, a presença do docente. Obviamente que o estudante é muito importante, mas o docente não pode ser apagado do processo. Eu quero meter a minha chancela e a minha marca quando estou num processo educativo. Eu quero, eventualmente, que as minhas ideias, e não tenho vergonha das minhas ideias, quando elas são expostas publicamente, sejam gravadas, sejam apenas transmitidas desta forma perante esta limitação presencial, mas eu quero que fique
registado, que sou eu, enquanto individualidade, enquanto ser humano, que tenho esta visão e esta voz perante aquilo que eu considero que possa ser um processo educativo. Nada contra os MOOCs, nada contra a educação dita massiva, mas ela tem um espaço que não dá uma resposta igual àquela que eu quero para a educação. Não quer dizer que um curso massivo ou um MOOC não seja quase, digamos assim, um elemento do próprio processo educativo, mas tem que ser visto nessa perspectiva que é apenas uma resposta redutora, porque, por exemplo, imaginem como nós utilizamos na Universidade Aberta em Portugal, nós temos aulas abertas que podem ser massivas, mas são apenas a apresentação daquilo que nós trabalhamos. E aí, claramente, o que é que nós queremos fazer? Chegar ao máximo de pessoas possíveis, apresentar o que é o nosso projeto educativo, para depois entrarem num processo educativo que é diferente daquele MOOC que nós apresentamos, mas aquilo tinha quase, digamos assim, uma função de publicitar o modelo que nós fazemos e, portanto, utilizamos dessa forma. Agora, como um processo educativo, com esta dimensão plural, não é com certeza, e, portanto, obviamente que há um espaço, e eu não estou aqui a dizer que os MOOCs não cumprem uma função, mas que há um espaço e não é exatamente aquilo que eu pretendo para a educação, nem para a educação presencial, nem para a educação à distância, porque eu acho que, e eu também dizia isso a semana passada, nós vai haver um momento em que vamos deixar cair o à distância e vamos deixar cair o presencial e voltamos ao ponto inicial de falar apenas em educação. Parece que em determinadas alturas nós tivemos e vamos ter necessidade de afirmar o que é que são estas diferentes modalidades, mas voltamos ao ponto de partida para dizer o que mais importante que tudo é esta educação e dar a resposta diferenciada, total e global àquilo que é a realidade contemporânea de indivíduos que têm necessidades diferentes e partindo para estes ambientes, personalidades de aprendizagem, onde o nosso capítulo reflete exatamente isso, da necessidade de dar resposta aos nómades, de dar resposta àquelas pessoas que, por exemplo, não têm um emprego fixo em Cruz das Almas, se movimentam para vários sítios e, portanto, têm o seu processo educativo assegurado, sabendo que está à distância de um clique. Portanto, também há aquela diferença, não é? A educação do tijolo e a educação do clique. A educação do tijolo vai continuar a ter um espaço. E a educação do clique, o que me parece, estamos a caminhar cada vez mais para a imersão do digital, o clique vai ganhando cada vez mais espaço. Mas não tem que eliminar o tijolo. Atenção, eu continuo a achar também que o tijolo é importante para determinadas realidades. E, portanto, cada vez mais, eu gosto muito desta ideia da convergência, do que propriamente nós estarmos em trincheiras separadas a defendermos que a modalidade de educação à distância é melhor e que a educação presencial tem os dias contados. Portanto, este discurso não nos vai levar a lado nenhum, pelo contrário, vai entrincheirar cada vez mais uns a defender uma coisa e os outros numa lógica de separatismo. E, portanto, este capítulo é um pouco isso, no sentido de dar mais uma perspectiva sobre aquilo que é uma resposta para aqueles que andam em movimentação e circulação constante, que podem ter processos educativos de qualidade, mesmo estando num processo de mobilidade. Obrigado. Pronto, muito obrigado. Até à próxima. Não, nós estávamos aqui a rever aquilo que tínhamos falado e é um pouquinho, há aqui algumas coisas que, e quando a Vanice sentou ali ao meu lado eu dizia-lhe, houve vários pontos importantíssimos, tudo o que ela disse foi importantíssimo, mas houve alguns que ficaram mais na minha cabeça. Eu trabalho com os dois modelos, com o presencial e com a distância. E já o ano passado me perguntavam o que é que eu achava que era melhor. E não há nenhum que seja melhor. E eu dizia a Vani, o que é importante é essa parte que ela falava, que é essa humanização, essa questão de proximidade entre o docente e o seu estudante. E fazendo aqui um paralelismo muito pouco formal, mas a semana passada uma amiga nossa dizia-nos que quando ela tentou saber como é que ela sabia o que era um bom vinho, e que o funcionário do restaurante lhe respondeu, bom vinho é aquele que a senhora gosta. E de facto, qual é que é a boa educação? É aquela que nos serve um propósito. Não tem que ser presencial, não tem que ser à distância, ela tem que ser uma ligação humana entre um professor e os seus estudantes, entre os próprios estudantes entre eles. E de facto aquilo que nós tratamos neste capítulo tem um pouco a ver com isso, com essa proximidade aos estudantes e aquilo que é a realidade deles neste mundo. Nós abordamos aqui um pouco o ensino móvel, o ensino, como nós mencionamos ao longo do capítulo, que é para mim, como eu quero, onde eu quero, quando eu quero. Portanto, essa proximidade da educação, ela tem que existir não só porque eu tenho um dispositivo que me liga ao mundo, mas porque eu tenho um dispositivo que me liga ao meu professor.
ao meu tutor. E, portanto, o equipamento em si tem conteúdos, de facto, o António diz nada contra os cursos massivos, também não tenho nada contra, e espero que eles sirvam àquela pessoa que precisa desses mesmos cursos. Portanto, não vamos aqui proibir, vamos compreender as funcionalidades e as realidades diferentes e para as quais elas servem. No caso deste texto, esta ideia é essa, precisamente, de nós termos alguma proximidade e de criarmos recursos e de criarmos estratégias nas nossas aulas que nos façam estar o mais próximo possível dos nossos estudantes e que também façam com que a gente comungue precisamente daquilo que são os hábitos deles, esta fluidez destes estudantes que circulam por diferentes espaços. Nós próprios também sabemos fazer isso. Às vezes nem refletimos sobre não haver essa barreira entre o que é o hábitos do professor ou o que é o hábitos do estudante. Nós todos vamos fazendo isso e podemos fazê-lo precisamente em contexto educativo, e aqui são algumas ideias e algumas estratégias de como nós podemos ter diferentes práticas e, na realidade, ter diferentes pedagogias, não havendo apenas uma, não havendo apenas a correta, há aquela que serve no momento ou aquelas que servem para os nossos propósitos, precisamente porque vivemos numa era móvel, e uma era móvel pressupõe precisamente que nós sejamos capazes também de nos movimentar. E não precisamos nos levantar, não é? Temos aqui 2.000 pessoas talvez a ouvirem-nos online, não é? Portanto, eu não preciso me levantar daqui para fazer chegar a minha mensagem a esse tão elevado número de pessoas. E, portanto, é um pouquinho esta a ideia num livro que precisamente tem com esse subtítulo os diálogos contemporâneos, e esta é uma das questões que nós devemos dialogar e conversar muito, é como nos aproximarmos e como derrubar essas tais barreiras físicas e fazer com que a educação seja algo presente e algo que reflete aquilo que são os nossos desejos para os nossos estudantes e que reflete os objetivos deles para aprender. Obrigada. O meu capítulo, o meu artigo, na verdade, ele fecha a discussão do livro, né? Ele está no último capítulo e a proposta, e eu acho que ele foi bem colocado, eu gostaria de agradecer desde já aos editores do capítulo, acho que do livro, eles fizeram uma assertiva quando coloca o capítulo, o artigo no último capítulo, porque eu estou falando justamente do que a professora Ivani Kensky traz lá no final da fala dela, da humanização das tecnologias. E o que me interessa hoje na discussão de tecnologias educacionais, educação online, é justamente entender como os sujeitos que circulam, participam, compartilham, colaboram, interagem no ciberespaço, eles também humanizam as suas relações dentro e fora desses espaços. E aí, prestando mais atenção um pouco, me interessa mais as tecnologias digitais como espaço de combate mesmo, né? O ativismo digital, ela vem como essa proposta de combate ao discurso de ódio muito grande que tem se acirrado nos últimos anos. No Brasil, especialmente, a gente vê um processo de discurso de ódio aumentando a partir desses processos também de emancipação que alguns sujeitos, nos últimos anos, têm se permitido, conquistado e lutado por esses espaços. A juventude de terreiro é a juventude que me interessa hoje, apesar de a gente entender que existem várias outras juventudes no ciberespaço e também nos cursos presenciais, mas a juventude de terreiro é a que mais me encanta pelo processo de terreirificação que elas fazem no ciberespaço, a partir dos seus perfis nas redes sociais digitais. E nesses perfis, elas são capazes de falar de um lugar que foi e é historicamente negado. Na escola não é diferente, seja ela presencial ou não. Quando a professora Ivani fala desses cursos massivos, esses cursos, eles são cursos massivos, não só do ponto de vista da produção do conteúdo, como também da metodologia e dos processos de aprendizagens que lá ocorrem. No ensino presencial não é diferente. E a aposta dessa discussão, que é minha pesquisa foi
né, e continua sendo minha pesquisa. Foi pesquisa de tese, agora eu continuo na universidade trabalhando com o digital em rede, a partir das questões de raça e gênero. E eu tenho aprendido com essa juventude que a gente precisa ser lido. A afrovisualidade como aposta de discussão da diversidade, da interculturalidade, e como uma aposta de que a gente precisa ser lido. Então, não é só olhar para a gente. Há uma diferença muito grande quando a gente vai discutir o direito de olhar dentro da discussão da afrovisualidade entre ver e enxergar, né? Às vezes a gente vê o outro, mas a gente não enxerga ele como ele é na sua essência. E aí, quando a gente vai nas páginas, por exemplo, do Facebook e do Instagram, de uma menina de 8 anos que postou uma foto com sua roupa de axé, e logo embaixo vê alguém dizendo, linda, pena que é macumbeira, a gente percebe que esse olhar não é um olhar de respeito, não é um olhar que humaniza. Quem ensinou a essa pessoa que postou essa frase, né, que ser macumbeira é algo ruim? Então, a educação de diversidade, numa perspectiva de interculturalidade, numa perspectiva de olhar o sujeito como ele é, e entender que esse sujeito ele não sai, né, ele não sai da sua essência, seja e esteja onde estiver, é o desafio da educação hoje no contexto da cibercultura. Eu convido a todos a ler o artigo. Ele tem uma afrovisualidade muito interessante, tem narrativas digitais também muito mais instigante do ponto de vista dos conhecimentos ancestrais. Eu estou dialogando com a epistemologia da ancestralidade, do Eduardo Oliveira, estou dialogando com a etnopesquisa implicada, do Roberto Sidney, também com alguns autores como o Mafezoli, o Máximo de Félix, quando ele vai falar sobre o ciberativismo, ele faz toda aquela trajetória lá do netativismo ao ciberativismo, mas a narrativa que mais me interessa, e que também está nesse mesmo nível de diálogo, né, uma rede de discussão, então não há verticalização de conhecimento dentro desse processo de construção de conhecimento, mas sim uma rede de pensar e de construir mundos. A Juventude de Terreiro fala muito sobre o que é ativismo digital, o que é racismo religioso, o que é epistemicídio, e como trabalhar isso dentro da educação presencial e online. Então, leia o artigo. Obrigada, Adilson, pelo convite, e Aniel.